Então, gente, nosso encontrinho de hoje, maravilhoso, do Diálogos do Fórum, vai ser com a Roberta Seles. Ela tem uma iniciativa maravilhosa no Paraná, que se chama Singular Escola de Inteligência Emocional. E nós nos conhecemos esse ano, e quando eu conheci o trabalho da Singular, o trabalho da Roberta, eu falei, gente, que coisa incrível, como que o processo, né, tudo isso que a gente vive se manifesta de formas múltiplas no mundo, né? Roberta nunca tinha ouvido falar de Transition Towns, nem nunca tinha ouvido falar de muitas coisas, né, muitos dos universos, das redes com as quais a gente se conecta, mas ela transpira esse processo de transição interna, de apoio às pessoas a fazerem suas jornadas de transição interna no mundo, né? Essa é a dedicação dela. E eu fiquei muito encantada. Eu falei assim, gente, a gente precisa conectar cada vez mais redes, né? E ajustar cada vez mais a nossa linguagem para que a gente possa se reconhecer, né? Então, eu fiz esse convite para que ela fizesse o fechamento da nossa semana de Diálogos do Fórum, justamente para que a gente pudesse sair desse lugar macro, né, da onde a gente já está expressando a transformação, né, toda a jornada que a gente viveu essa semana, com várias experiências que já expressam essa transformação no mundo, para vir para o lugar onde tudo nasce, né, que é dentro da gente, né, que é esse lugar que a Roberta trabalha, né, que é dentro do ser humano mesmo, onde a transição acontece, né, onde a transformação acontece. Então, trouxe a Roberta com muito carinho para compartilhar aqui com a gente e a gente conseguir beber um pouquinho dessa fonte maravilhosa que ela e a Simone, que é a sócia dela, trabalham e transitam todos os dias. Robertinha, obrigada por você estar aqui e aceitar o convite. Eu que agradeço, né? Com certeza, assim, a Mel ela veio para adoçar a Singular, eu costumo falar, foi um presente dessa pandemia, desse ano tão peculiar, a gente tem encontrado ela e tudo o que veio no pacote, né? Nós já estávamos em uma jornada na Singular, a nossa escola de inteligência emocional, e esse formato de empreendedorismo tradicional não vinha dando conta de atender a tudo aquilo que a gente acreditava. Então, ter encontrado a Mel e todo esse movimento de vocês realmente trouxe muitas respostas e muita esperança também para o nosso trabalho, de um direcionamento que não precisa ser uma relação que para alguém ganhar, alguém tem que perder, que pode sim ser uma relação de ganha-ganha, que pode sim ser algo que nutre aquilo que nós acreditamos de fato, né? Que preenche esse propósito na nossa vida. Então, estou muito feliz de poder participar e agradeço assim, a Mel e a todos vocês também. Eu até comentei com ela, eu tive a oportunidade de assistir ao vivo os 2 últimos encontros, e eu fiquei encantada como vocês são participativos, como vocês fazem realmente essa rede pulsar. Eu já tinha tido outras experiências de aula online, que ninguém liga o vídeo, a gente não consegue saber se as pessoas estão ali, se não estão, ou mesmo no momento de participar, a gente não consegue essa conexão que vocês constroem. Então, eu queria também dar esse feedback, porque isso não é tão comum, né? Embora possa parecer, não é. Então, a presença de vocês faz toda a diferença. Muito obrigada mais uma vez e vamos começar. Eu consigo compartilhar a minha tela aqui? Imagino que sim. Deixa eu colocar. Compartilhar. Estão conseguindo ver minha tela? Estou vendo a sua tela. Estou vendo o seu desktop. Isso. Perfeito. Inclusive, em relação ao tempo, aqui eu vou tentar me controlar, mas fiquem bem à vontade para ir me sinalizando também, para eu não me perder. Eu fiz essa apresentação com muito carinho, embora eu que tenha montado e eu que esteja aqui representando a Singular hoje, ela pulsa em 2 corações, né? Tudo que foi feito aqui é derivado do trabalho que eu tenho em conjunto com a Simone, então, de alguma maneira, ela também está presente.
E para a gente poder iniciar, eu trouxe esse título para a apresentação, né, que é um convite à casa de dentro, né? É um momento para a gente se perceber e realmente se reconectar com esse espaço que é tão nosso e que, por vezes, nesse ambiente acelerado, automático, a gente deixa de visitar esse ambiente que é tão importante na nossa vida e que guia todos os passos. Inclusive, nós tivemos o presente das apresentações anteriores falarem exatamente disso, né? O Henrique comentou sobre a importância do autoconhecimento para guiar todos os passos da nossa organização. Ontem a Thaisa deu um relato lindo sobre o quanto a intuição precisa ser ouvida para que a gente expresse o nosso melhor no mundo. E eu vejo que eu procurei trazer essa conexão, né? Que realmente a gente precisa abrir as portas dessa casa de dentro e que a inteligência emocional está a serviço da transição, tanto dessa transição macro, quanto das transições pessoais, internas, como a Mel colocou, porque ela é relação. É a gente se relacionar com essa casa de dentro, conseguir manifestar isso na nossa casa de fora também. E eu gosto muito dessa frase do Jung, ele é um psicanalista bastante renomado e que traz essa relação. Quem olha para fora sonha, e é importante que a gente seja sonhadores. Mas quem olha para dentro desperta, né? E o meu convite aqui é justamente para esse despertar, para esse movimento de abrir as janelas para si, né? Para a gente poder acordar para a realidade que a gente quer construir na nossa vida e das pessoas que nos rodeiam também. A inteligência emocional, ela é uma construção. É um termo que vem sido popularizado a partir do Daniel Goleman. E ele trabalha muito essa interação com as nossas emoções. Como que a gente aprende a identificar o que nós estamos sentindo, que embora pareça supernatural e até inato, não é. Isso é construído a partir da nossa vida, a partir da nossa história, das nossas experiências, dos relacionamentos que a gente cultiva. Então, ela é uma construção que se dá ao longo de toda a vida. Tanto no que se refere a essa relação conosco, o modo como eu reconheço, nomeio e expresso o que eu estou sentindo, quanto na nossa manifestação no mundo, com as pessoas que estão ao meu redor, com o meu jeito de me posicionar, de lidar com frustrações, de superar desafios. Tudo isso tem a ver com essa inteligência emocional que já vem sendo apontada como a inteligência do século XXI. Esse mundo extremamente dinâmico, que se transforma numa velocidade gritante, é um mundo que requer muito mais da inteligência emocional até do que as inteligências cognitivas que a gente dizia antes e que eram extremamente valorizadas. Essa capacidade de se adaptar ao novo, de acolher as mudanças e responder a elas de uma forma afetiva e assertiva. Então, ela começa a ser muito mais valorizada porque a gente começa a perceber que o domínio técnico não é suficiente para dar conta de tudo aquilo que a gente precisa. E por que eu coloquei que é uma construção? E por que isso é tão importante? Porque quando a gente olha e entende que nós podemos, ao longo de toda a vida, desenvolver essa inteligência emocional, a gente se implica no processo de uma outra forma. A gente entende que existe sempre uma peça a ser remoldada, existe sempre a possibilidade de reformar essa casa de dentro, ela não é estática, ela não está pronta. E a inteligência emocional, a gente usa na singular a metáfora da casa. Então, o alicerce, a base dessa casa é a educação emocional, que começa na nossa infância. Por isso que as crianças, quando a gente consegue desenvolver um trabalho que envolva, desde muito pequenos, esse processo de educação emocional, o impacto disso é bastante positivo ao longo de toda a vida, porque o nosso alicerce está sendo construído na infância. Quando nós estamos em um contexto
que esse lado emocional, que as pessoas nos questionam um pouco sobre as emoções, que tem imensos rótulos, a gente desenvolve esse alicerce com algumas lacunas. Ele pode ser mais frágil a depender dessas experiências que nós temos. Então, o nosso mundo interno, essa casa interna, ela só passa a ser importante para nós quando ela é importante para o outro. Esse é um dos maiores paradoxos que nós temos na psicologia e na nossa constituição enquanto seres humanos. Tudo aquilo que é autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, autonomia, todos esses autos, embora eles sejam a nossa relação conosco, são pilares que são construídos na interação com o outro. Se eu tenho um ambiente que não me dá espaço para sentir, ou que condena algum tipo de sentimento, então aqui a gente não pode sentir medo, aqui a gente não pode sentir raiva, aqui a gente não pode chorar. Automaticamente, esses pilares eles vão sendo fragilizados em alguma medida, porque eu não posso acessar essa casa de dentro. Então, por isso que essas experiências primeiras, que são essas que começam na infância, elas têm um papel essencial para a vida toda, porque é o alicerce. Eu costumo falar que quando o nosso alicerce, por algum motivo, não foi bem construído, ou ele tem muitas rachaduras, não tem como a gente apagar, né? Não tem como a gente ir lá e reverter isso, porque aquela história aconteceu. E com isso, a gente precisa fortalecer as paredes. A gente precisa ir buscando outras maneiras de dar sustentação para essa casa e dar um novo significado para reforçar essa base. Então, é esse processo que a gente precisa fazer ao longo, né, do nosso dia a dia, na nossa vida. Eu tenho, na Singular, a gente tem colocado muito a importância de começar o trabalho de inteligência emocional com os adultos, porque somos nós que estamos construindo esses pilares, né, essa base para as crianças. Adultos emocionalmente mais saudáveis, com certeza, vão conseguir construir alicerces igualmente mais fortalecidos para as crianças que estão ao redor. Então, quando a gente coloca toda a expectativa do amanhã nas crianças, a gente está deixando para elas um peso muito maior. Quem está construindo esses alicerces do futuro somos nós. Eu gosto muito de uma frase do Thiago Berto, que tem a Escola AINE, é um projeto fantástico, que trabalha, né, com crianças, e ele tem esse objetivo de inspirar uma nova educação. Ele fala que a educação não muda o mundo. A educação é a expressão de um mundo transformado, né? Então, quando a gente consegue olhar para as crianças, a gente entende o que nós estamos fazendo para transformar esse mundo. É a gente abraçar a nossa responsabilidade, impactar positivamente esses pequenos que, de fato, construirão também o amanhã a partir dos alicerces que nós estamos oportunizando hoje. E olhando para tudo isso, né, eu já mencionei o quanto que a vida que pulsa em nós, enquanto existe esse pulsar, enquanto a vida se manifesta, nós estamos a fazer reformas. Nós não somos obra acabada. E quando a gente percebe esse movimento, a gente se permite viver cada momento com menos pressa, sem focar o tempo todo no resultado. A gente tem muita dificuldade para curtir a caminhada, para saborear as etapas da construção. A gente está sempre com o olhar focado lá no destino. E quando a gente entende que nós não somos obra acabada, a gente redireciona a perspectiva. Ao invés de focar só no produto final, eu consigo entender que cada tijolo importa e que esse tijolo do hoje faz diferença. O quanto que a presença é essencial nesse processo de uma vida vivida sem pressa, saboreada em cada etapa. E a Singular, ela nasce justamente dessa construção toda, de que a gente entende que nós
temos o papel de produzir, a partir da psicologia e da educação, um espaço que contribua para a construção da inteligência emocional. Nós, quando crianças, não tivemos uma singular, nós não tivemos uma escola, um espaço que contribuísse para o nosso desenvolvimento socioemocional. Inclusive, a escola, enquanto instituição, ela começa a se atentar para a inteligência emocional agora. A BNCC acabou de inserir a inteligência emocional como uma competência no currículo geral, né? Então, isso é muito recente. E nós não tivemos. Então, nós somos uma escola de inteligência emocional para crianças e adultos. A gente entende que formando esses adultos, abrindo espaço para que a gente acolha essas emoções, a gente cuida melhor dessas crianças. E, ao mesmo tempo, nós temos as portas abertas para receber os pequenos, porque ali eles têm um espaço para olhar para essas emoções e para potencializar. Quanto antes a gente começa esse processo de intencionalmente promover uma educação emocional, mais essa criança vai ter esse alicerce fortalecido, bem ancorado, pautado no afeto, entendendo que ela é singular, né? Nós também temos muito uma relação de comparação. Nós somos muito pautados por aquilo que nós somos, como o outro é, qual que é a expectativa do que a gente deveria ser, e o nosso papel enquanto singular é mostrar que o jeito que você é, exatamente do jeito que você é, com as suas imperfeições, com as suas forças. A gente até brinca com as crianças que nós somos uma escola de heróis e heroínas, porque o nosso olhar, ele não é pautado na falta. A gente não está ali o tempo todo procurando o que a criança não tem, o que o adulto não tem de habilidade. O nosso foco, embora a gente também trabalhe para desenvolver isso, o nosso ponto principal o nosso ponto de partida é qual é a sua força, qual é a sua habilidade, o que você tem de melhor e como que a gente pode fazer que esse melhor se expresse, inclusive para você conseguir lidar com as suas dificuldades. Então, é esse o nosso propósito, né? Contribuir para um olhar mais gentil, inclusive, para nós e para as outras pessoas. E esse desejo, a Singular, ela tem 2 anos, a gente teve o primeiro ano de atuação, esse segundo ano foi um trabalho de reforma, de reconstrução, que inclusive a Mel tem participado para tornar a empresa mais clara para nós, enquanto um negócio de impacto social, de fato. E é muito importante a gente entendendo esse processo de construção também da Singular, né? Hoje a gente entende que o nosso propósito é encorajar vidas com amor e leveza, né? É isso que traduz a razão da Singular existir. E vidas por quê? Porque a gente precisa reaprender a viver. Nós estamos em um contexto que a gente existe. A gente liga o botão do automático e segue adiante. E a Singular tem esse propósito de ser esse resgate da vida, né? Que a coragem de viver do modo que é autêntico para nós possa ser resgatado e a gente se permita todo esse processo com amor e com leveza. A psicologia, de modo geral, a própria medicina, tem uma referência na doença, né? Nós ainda temos um processo que acaba olhando para o adoecimento. As pessoas tendem a procurar terapia, por exemplo, quando já estão no limite. E eu sempre tive esse incômodo. Por que a gente não pode atuar antes das pessoas adoecerem? Por que a gente não pode cuidar dessa casa de dentro antes que ela comece a se despedaçar? Então, o nosso maior desejo na Singular é incentivar, encorajar essa construção da vida, inclusive para prevenir o adoecimento emocional que tem crescido na nossa sociedade. Eu vou passar aqui brevemente, né, o nosso método. Ele é pautado na referência da psicologia, da educação, da análise do comportamento, especialmente da psicologia positiva. A gente traz referências da neurociência, então o nosso olhar está muito ancorado a partir da nossa própria formação. E nós temos 4 pilares principais no nosso método ASAS.
O A de aprender com amor, porque existe espaço para o erro, né? A gente não precisa continuar aprendendo pela dor o tempo todo, que é o que aconteceu na nossa geração de adultos. Muitas vezes a gente olha para as nossas emoções quando está doendo, mas a gente não necessariamente aprendeu a desenvolver esse olhar mais gentil, inclusive para acolher as nossas emoções. Então, o primeiro é aprender com amor, sentir com gratidão, no sentido de que todos os sentimentos são bem-vindos. Todos eles têm um papel, a gente não precisa se esconder do medo, da raiva. Aqui nessa primeira foto tem os monstrinhos que as crianças constroem, que são as emoções. Então tem o monstrinho do medo, da raiva, da tristeza, da vergonha, da alegria, porque é aquilo que a gente não tem controle direto, mas a gente tem controle sobre o que a gente faz com cada sentimento. E uma das ferramentas que a gente utiliza nesse processo é o mindfulness, que são as técnicas de atenção plena, de estar no momento presente. Por isso que tem essa foto dessa criança com os olhinhos fechados, porque é uma das ferramentas que a gente utiliza. Esse olhar para as forças aqui, essa menina de Hulk, né? Esse olhar para o que há de melhor. E essa ideia da jornada, a gente constrói com eles uma viagem, né? Uma jornada. Nós fizemos um trabalho muito próximo com as crianças e o nosso planejamento para o ano que vem é, de fato, conseguir aproximar ainda mais os adultos por esse entendimento que nós temos, que é por aí que começa a transformação. Agir com coragem, né? Não basta a gente sonhar, a gente precisa colocar em prática. Então, realmente, se permitir essa ação no aqui e agora, com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, sendo guiado pelo coração, né? Que é o que significa a palavra coragem, e sonhar com propósito. Né? A gente está em uma geração que não se permite mais sonhar. É tudo tão concreto que a gente sonha e já coloca uma objeção. A gente sonha e já diz que não dá. A gente sonha e já calcula se pode, se não pode. Então, a gente precisa resgatar. Não quer dizer perder a ação, se ela é viável ou não, ou o planejamento. Eles são ferramentas. Mas que a gente se permita sonhar sem ficar o tempo todo calculando se para o outro vai fazer sentido. E é olhando para esses 4 pilares que eu quero convidá-los para a atividade que eu preparei hoje, numa tentativa de contribuir para a gente vivenciar um pouco esses pilares. Então, se permitam, nessa atividade, entender que não tem certo e errado, que todas as emoções têm espaço, que o que importa é a presença e que não existe julgamento para o seu sonho. Você pode simplesmente viajar. Então, curtam essa viagem. E aqui, né, eu queria colocar que a chave para a inteligência emocional e para a gente poder entrar nessa casa de dentro é a presença. E isso é algo que me parece que esse grupo tem de sobra, né? Eu comentei muito com a Mel o quanto vocês são presentes mesmo no online e o quanto isso me surpreendeu. Então, a chave é isso, né? Você já tem essa chave, eu estou aqui para a gente abrir essa casa juntos. E para isso, a gente precisa de um momento de pausa, né? A pausa precisa ser cultivada. A gente não tem pausado, a gente está o tempo todo no play, no acelerado, 220 por hora. Então, vamos nos permitir essa pausa, porque o bem-estar e o cultivo da própria felicidade depende desse momento de olhar para dentro, de olhar para si. Então, né, pensando nisso, que eu vou pedir para a gente fazer esse exercício, fiquem bem à vontade, né? Se alguém não se sentir confortável por alguma razão, façam no ritmo, no tempo de vocês, e se permitam, né? Se permitam estar presentes. Eu vou pedir, antes da gente continuar, só para vocês me darem um ok, está todo mundo conseguindo me ouvir bem, porque agora vocês vão se conectar muito mais com a audição, né? Com vocês me ouvindo, do que com qualquer outra coisa. Todo mundo me ouvindo? Perfeito. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Como eu disse, não tem certo e errado, e fiquem bem à vontade para cada um fazer no formato que fica mais confortável. Para quem estiver aí sentado, né? Talvez tenha algumas pessoas na cama, não tem problema.
Mas o foco agora, olha, pés no chão, né? Quem estiver na cama, não tem problema, né? Só procura ficar numa posição que você não durma, que fique ali atento. Pés no chão, coluna levemente ereta, não precisa ser de uma maneira que você não fique confortável. Eu costumo falar que essa chave para casa de dentro, ela tem alguns ingredientes ali, alguns componentes. Um dos seus componentes é o silêncio. Quando a gente silencia fora para se permitir ouvir dentro. Então, procurem se conectar o máximo possível com a minha voz e trazer a atenção para ela. Se por qualquer razão vier algum pensamento, não tem problema. Deixa ele vir, ele ir embora e vai se conectando com a experiência, tá? Para quem se sentir confortável, é também uma passagem para essa casa de dentro, a gente fechar os olhos. A gente realmente entrar e começar a ver apenas essa casa de dentro. Então, fechar os olhos. Quem preferir não fechar, também não tem problema, só procure ficar com os olhos direcionados para baixo, para um ponto fixo, para outros elementos não roubarem a sua atenção. E agora a gente está abrindo essa chave para a casa de dentro, abrindo essa porta a partir da respiração. Então, deixa o ar entrar. Vai soltando bem devagar. E sinta esse ar que entra e que se vai em todo o seu corpo. Procura observar se tem alguma área que está um pouco mais tensa, que precisa da sua atenção por um instante. Espreguiça, movimenta se for preciso. Vai entrando em contato com essa casa de dentro. E agora, se imagine realmente abrindo essa porta para a casa de dentro. Admire, sinta a presença de você, né? A sua presença aí dentro. Vai aos pouquinhos abrindo essa porta e observando cada detalhe. Como é essa casa de dentro? Ela é grande? É pequena? Alta, baixa? De que material essa casa de dentro é feita? Existem janelas, portas, como elas são? Observa cada detalhe. Como é a mobília, como são as cores, a textura. Vai passeando por essa casa de dentro. Ela é você. Cada detalhe dessa casa é um pedaço seu. Experimenta essa casa. Qual que é o cheiro que ela tem? Tem algum sabor? Como que ela é distribuída? Tem algum cômodo especial? O que mais te chama atenção nessa casa de dentro, que é você? Comece a perceber que emoções residem aí. Tem alguma emoção que veio te receber assim que você chegou? Tem alguma emoção escondida em algum lugar? Como é a luminosidade dessa casa? Ela é clara, é escura? Você consegue ver tudo em detalhes? Ou ela está fechada mesmo para você? Lembre que essa casa já passou por muitas reformas.
Talvez ainda precise de algumas, em alguma área. Talvez você perceba que tem várias coisas diferentes. Perceba cada detalhe dessa casa e vá se reconectando com o que esses espaços produzem em você. Que sentimentos, que lembranças, quais memórias estão cultivadas nessa casa? Experimenta esse espaço. O que você gosta de fazer aí dentro? Qual foi a última vez que você entrou aí dentro? Fazia tempo que você não visitava essa casa? Ou você vai cuidar do jardim com frequência? Falando nisso, tem algum jardim, alguma varanda, algum espaço externo? Como será que é a fachada dessa casa? O quintal? O que ela mostra para as pessoas? Ela é mais bela por fora ou por dentro? Há uma sintonia entre aquilo que você vê em você e aquilo que você mostra? Ou são completamente diferentes? Veja se tem alguma área que você quer reformar. Veja se tem algum sentimento que veio te visitar. E agora que você já conseguiu observar essa casa, você ouve a campainha tocando. E vai receber uma visita muito especial. Essa visita é essa música. Procura se conectar com a letra. Se a criança que você foi um dia Procura se conectar com a letra. viesse te visitar, será que ela se reconheceria? A criança que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou, mas não se reconhece. A criança que foi um dia hoje veio me visitar. Qual mentira que a gente se perdeu. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério. E ela representa tudo que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas. Não pediu licença. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvi. Você quer brincar comigo? Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser. Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, Quem disse não há desistir? Quem disse não há desistir? De ser o que você quiser, de ser o que você quiser.
se a criança que você foi um dia... Estão me ouvindo? Então, agora que você já recebeu a visita dessa criança, respira e vai voltando. Vai voltando. Se despeça dessa criança e veja o que ela te expressa no olhar. Ela fica nessa casa. Na verdade, era você quem estava visitando ela. Respira. E quando se sentir confortável, vai voltando, né? Fique à vontade para abrir os olhos, no seu tempo, no seu ritmo, para se conectar com o aqui e agora. Todo mundo voltando. Esse é um exercício, né? Deixa eu ver se todo mundo voltou, se está todo mundo por aqui. Sim. Esse é um exercício para a gente olhar para essa casa, né? Eu trouxe ele para vocês, mas o objetivo é que a gente possa fazer essa visita mais vezes, né? O meu principal objetivo foi trazer algo que vocês possam reviver com frequência, visitar esse lugar, se reconectar, para ouvir como é essa criança e poder trazê-la para a nossa manifestação presente, para a nossa adulto, porque ela tem muito a nos dizer, né? Quando a gente consegue se reconectar com esse lugar, a gente consegue avançar de uma outra maneira. Eu queria, assim, que a gente pudesse compartilhar um pouco como foi a experiência. Ninguém precisa necessariamente falar sobre o conteúdo, né? Sobre aquilo, sobre como era a casa, a não ser que se sinta confortável, mas para que a gente se permita olhar para essa casa de dentro, entender como é entrar em contato com ela, né? Então, se alguém quiser compartilhar a emoção ou compartilhar como foi, se foi fácil, se foi difícil, o que precisa sair, ou o que precisa deixar entrar nessa casa, se teve alguma textura, alguma cor, algum cheiro, alguma coisa da mobília, alguma lembrança, enfim, algo que tenha marcado para você. Se vocês, né, permitirem, se pudesse ser assim, a gente abrir para conversar, e aí no finzinho eu faço o fechamento da apresentação. Eu acho que a gente aproveita melhor a emoção, né? Aproveita melhor a sequência, pode ser? Então, perfeito. Alguém gostaria de compartilhar como foi, o que sentiu? Eu até coloquei um monstrinho aqui, né? Não muito feliz, porque nem sempre quando a gente visita essa casa é fácil, né? Às vezes a gente visita, sai super animado, super bem, olha para nossa criança, brinca com ela, e às vezes não, né? E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, faz parte da nossa construção também. Então, fiquem à vontade, né? Vamos nos acolher, abrir as portas agora para poder realmente compartilhar como foi isso para cada um. Alguém vai falar? Eu vou começar então. Então fala. Já que, né? Nossa, super, super legal. A verdade é que eu tenho feito uma meditação todas as manhãs, que eu já entro nessa casa, mas eu entro meio rapidinho. Então, eu não tinha olhado os detalhes. E agora que você falou, demorei, né? Fui olhando todos os cantos, muita madeira, muito vidro, uma integração enorme com o de fora, muito assim, com a natureza fora, né? Então, quando a criança chegou, ela ficou feliz, porque eu era assim desde criança, assim, de gostar muito de estar fora, de estar na natureza.
E eu fiquei feliz, né? Quando eu percebi que tinha esse alinhamento. Esse alinhamento. Lógico que tem um medo, né? Tem um medo guardado em algum lugar da casa, que eu vi que ele está lá. Não achei muito bem, acho que no chão, assim, entre as madeiras, o piso de madeira, tem um medinho, né? Fica lá. Mas, e aí a música fala do sonhar, eu fiquei super feliz de ver que continuei sonhando igual, assim, igual quando eu era criança de 5 anos, sabe? Fiquei até preocupada, será que eu não cresci, gente? Que bom. E foi super legal subir com a criança, porque quando eu era criança, eu ficava no sítio da minha avó e tinha uma mangueira no quintal. Eu ficava muito tempo em cima da mangueira, muito tempo do dia. E foi super legal subir com ela na mangueira, eu ficava, nossa, ainda faço a mesma coisa, sem problema. Que delícia, Roberta, que bom que você, ao fazer esse movimento, né, pode olhar com mais detalhes, e principalmente, assim, perceber essa sintonia, né, esse olhar gentil que a criança traz também, né, isso é muito valioso. Obrigada por compartilhar. Delicioso, adorei a experiência, obrigada a você. Quer falar, Rai? Eu acho, gente, se deixar eu falar aqui, me interrompe, porque eu acho que eu vou ficar aqui umas 300 horas falando. Eu tive a impressão de que eu vi a Roberta chorando, e aí isso me desencadeou um choro também. Eu tô aqui me controlando para não desabar. Eu já tinha feito uma meditação parecida, na verdade, na terapia com a minha psicóloga, e eu também chorei, né? Então, assim, eu sinto que eu sou uma pessoa que eu nunca deixo de sonhar, eu tô sempre numa coisa aqui do sonho. Então, eu tenho que, inclusive, trabalhar isso, porque eu tenho que começar a puxar o pezinho, né? Eu não sei se é de signo, não sei se é os astros que estão mexendo comigo, que essa semana, gente, eu vejo uma formiga e eu tô chorando. Essa semana, assim, especialmente para mim, tá água pura, assim, né? Tá entrando escorpião, tá tudo, sei lá, esquisito, né? Entre aspas, mas é um esquisito que eu não sei explicar direito. Eu acho que tem essa questão também que eu vejo que desse grupo que eu faço parte, eu sou a mais nova e eu sou a mais nova sempre, né? Então, eu sou a mascotinha, eu acho, né? Então, eu não sei como eu vejo isso, como isso é visto, entendeu? Então, são muitas coisas assim que se misturam. E eu acho que o que eu estou fazendo... Eu vou chorar de novo, não vou conseguir. Pode continuar. Pode colocar para fora, é isso mesmo. Eu não vou nem conseguir falar. Vai no seu tempo. Eu acho que o que eu estou fazendo hoje com o meu projeto é muito grandioso. E eu não... Eu acho que às vezes eu penso que eu não dou conta, entendeu? Mas eu estou dando. E tá indo, e tá fluindo, e eu tô tendo apoio de todo mundo, né? Então, assim, eu fico, caramba, cara, eu tô fazendo um negócio que eu não vejo as pessoas fazendo. Não tem ninguém em volta de mim fazendo, né? A não ser vocês. A não ser a Mel, que nossa, gente, esse grupo para mim é extremamente importante, grandioso, e eu não quero que acabe nunca, pelo amor de Deus. Então, acho que é por aí. Gratidão, muito obrigada. Eu que agradeço, né, Raiane, por compartilhar, por se permitir deixar as lágrimas virem também, né? Isso é importante. E é sinal que a criança está aí e está crescendo também, né? Está deixando a parte concreta acontecer, então continue, o caminho é esse mesmo. Obrigada, Raiane. Eu quero compartilhar também, eu quero. Eu não tinha vivido ainda essa experiência específica dessa forma, e foi muito interessante, porque
todo o meu sistema de controle estava tentando dominar a minha casa, né? Então quando quando eu abri a minha porta e eu me surpreendi com o que era a minha casa, eu falei, mas será que é isso mesmo? Deixa eu voltar, deixa eu tentar fazer de novo. Porque a minha casa, e por dentro era toda branca e não tinha assim mobília nenhuma. E toda assim meio as paredes não são assim, sabe? Elas eram assim meio. E aí, quando você falou para a gente olhar para fora e ver como é que a nossa casa se parecia, a minha casa era uma árvore mesmo, uma árvore. E então, por dentro era toda branca e sem assim as paredes, né, assim meio arredondadas, e aí eu vi, as janelas eram como se fossem umas coisas redondas. Gente, era muito diferente a minha casa. Eu tentei sair e voltar de novo para ver se era isso mesmo, eu fiz isso. E aí, cada janela dava para fora uma realidade diferente, sabe? Uma janela redonda dava assim para uma paisagem muito linda, assim, no meio de uma floresta, uma montanha que eu via um vale. Uma outra dava assim para laranjeiras, sabe? E eu via vocês. E uma outra, eu vi um quintal, e assim, várias janelas, e tinha umas partes que subiam, assim. E quando a minha criança chegou, minha criança adorou essa casa, porque ela escorregava pelas paredes, né? Porque as paredes eram meio assim redondas e tal. E tinha umas partes para subir, para pegar uma outra janela, que ia para um outro ambiente, assim. Foi muito linda essa casa, muito doida, sabe? Mas não tinha uma mobília, gente, não tinha mobília. Ficava eu e o branco lá, eu e minha criança no branco, né? E olhando para essas janelas redondas. Eu achei um barato, cara. Assim, levei um tempo, meu controle interno levou um tempo para aceitar a minha casa. Mas quando eu vi que era uma árvore, aí eu acho que eu relaxei, sabe? Eu falei, gente, eu estou dentro de uma árvore, a minha casa é uma árvore. Foi uma experiência muito linda, foi leve, depois que eu soltei esse desejo de controlar a casa, qual casa que era essa, né? Ficou muito leve a experiência, ficou muito gostosa. E eu acho que eu compartilho um pouco com a Roberta, assim, eu acho que eu nunca parei de sonhar, então, mas acho que eu fiquei mais séria no sonho, sabe? Então, acho que a criança traz esse lugar de descontrair, de sorrir mais, né, para a jornada, né, e soltar essa seriedade, né? Então, a criança trouxe muito isso na minha experiência. Então, quero agradecer muito, Robertinha, muito mesmo pela oportunidade. Foi lindo, foi muito lindo. Eu que agradeço, Mel, foi lindo mesmo. Foi a terra, né? Você mora na terra, no símbolo da terra. Total. Que lindo, Mel, total. Parabéns. Gratidão. Eu tive um pouquinho de dificuldade no início, porque eu tenho praticado um pouco de yoga e tenho já uma imagem dessa casa de dentro, que eu simplesmente numa coisa de controle dos pensamentos, aquela coisa da meditação, eu sempre imaginei como se fosse um coliseu, um anfiteatro grande, aberto, mas ele é todo branco mesmo, para ser bem sem nada. E aí eu fiquei tentando sair disso, eu disse, não, eu tô no modo automático. Assim que eu saí, eu não entrei numa casa, eu estava na floresta. E todas as perguntas que você fazia vinham com uma questão da sensorialidade da floresta, e eu me sentindo na floresta, um certo essa coisa do conforto e do medo da floresta, né? Mas eu fiquei insistindo em aparecer uma casinha ali, alguma coisa, e aí era tipo uma cabaninha, né, na floresta, que dentro era muito simples e tinha visadas para a floresta sem maiores, assim. Acho que eu meio que forcei um pouco essa casinha, eu acho, de repente. Mas era bom que ela tinha a porta para a criança entrar. E aí a criança, quando apareceu, eu me lembrei daquela criança que eu era, né? E tinha uma plenitude que eu não tenho mais. Aí eu me emociono também, né? Porque, de alguma maneira,
Outro dia eu encontrei uma criança que me lembrou muito da minha filha quando eu tinha uns 4, 5 anos. E me emocionei muito, porque até falei para ela isso, explicitamente, essa frase. É tão legal ser criança, porque tudo é tão verdadeiro que fica mágico. É a realidade na sua plenitude total que vira mais que realidade, né? E eu vi isso na criança que apareceu na porta. Que legal. Muito obrigada por compartilhar e por se permitir, né? Se conectar com essa criança nesse lugar tão especial, porque a floresta pode ser a sua casa, para você e para sua criança também. Ela está aí, né? Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Posso compartilhar agora? Claro, Vilma. Assim, quando fala casa, né? Todo mundo pensa eu acho que todo mundo pensa em casa mesmo, né? Casa e não apartamento. Eu acho isso curioso, né? Eu, como sou uma pessoa de cidade, né? Que sempre fui criada em apartamento. Sempre que eu pensava, não, vou morar num apartamento, a gente sempre pensa em morar num outro apartamento, né? Mas aí a idade vai chegando, né? E a gente que sempre morou em cidade, acho que a gente começa a querer voltar assim para a natureza, para as origens. E casa tem muito isso, né? Quando você é criança, você fala, desenha uma casa. Você não desenha um apartamento, você desenha uma casa mesmo, né? Telhadinho, árvore com maçã, laguinho, patinho, né? Então, assim, eu acho que fala infância te remete a esse lugar, né? E a casa que eu pensei é a casa que atualmente eu tenho vontade de sair da cidade, de morar numa casa. Então veio logo essa imagem de uma casa de adobe, né? Feita de adobe, que é um material sustentável, né? A casa toda era amarelinha por dentro. Eu não sei se é porque o Paulo estava aqui esses dias todos com aquele cenário de uma sala amarelinha, né? Então, a minha casa era toda amarelinha e tinha andares, né? Embaixo tinha uma cozinha, uma sala, e no segundo andar tinha só o quarto com uma cama king size enorme, né? Que eu, criança, ficava pulando naquela cama king size o tempo todo. E eu adorava ficar naquele segundo andar porque batia muito sol. No primeiro andar, o chão era de cimento, assim, não batia muito sol. E eu gostava de ficar o tempo todo lá de fora, brincando lá de fora. E aí, nisso de brincar do lado de fora, eu me lembrei de uma passagem da minha infância, quando eu estava brincando no Parque Guindy. Eu morava perto do Parque Guindy, aqui em Laranjeiras, e eu era criança, sei lá, 7 anos, por aí, e eu vi crianças brigando. Tava tendo uma briga de crianças, sabe? Crianças se estapeando. E eu não conhecia aquelas crianças, mas eu fui lá, me meti para apartar a briga das crianças, sabe? E assim, quando eu lembrei disso, eu fiquei feliz, porque eu ainda sou assim, entendeu? Eu ainda quero ver que as pessoas vivam em harmonia. E quando as pessoas brigam, amigos meus que brigam entre si, a primeira coisa que eu faço é me meter para que eles façam as pazes, porque isso me incomoda demais, as pessoas vivendo em desarmonia, sabe? Então, a primeira coisa que veio, quando você falou lembrar dos momentos, foi isso, né? Que é uma coisa que, graças a Deus, eu acho, eu ainda mantenho. E queria falar uma coisa para a Raiane, que a gente aqui no Reconomy, a gente tem orgulho de todo mundo, sabe? De todos que estão participando. Mas ela, assim, eu tenho um orgulhozinho especial, por quê? Porque ela entrou sozinha e não desistiu, sabe? É incrível essa garota. Ela entrou sozinha e não desistiu. Então, Raiane, você tem toda a minha admiração, porque é muito difícil você estar sozinho e não desistir, tá? Muito obrigada, Vilma. Que relato lindo, né? E que pessoa incrível também que você é. Quando você vai falando da sua casa, dá vontade da gente visitar também, né? Brincar, mas que legal. Obrigada por ter compartilhado e por ter vivido, né?
Mais alguém gostaria de compartilhar? Quem preferir também não compartilhar nesse momento, fique à vontade, não tem, né, de forma alguma, tem problema algum, é um espaço para troca livre, né? Vou usar a regra do Henrique. Alguém tem alguma objeção? Mas alguém gostaria de falar? Deixa eu ver, parece que alguém comentou. Leide Meyer comentou que agora... Eu acho que a gente está tão movido aqui, todo mundo virou água, né, gente? Não sei. Eu acho que a gente, por enquanto, vai absorver primeiro. Isso mesmo, e o silêncio diz muito, né? O silêncio também comunica que afetou, né? O objetivo da vivência é ser uma experiência de afeto, né? De alcançar o outro. E alcançou, isso que importa. Se alguém depois quiser compartilhar, quiser conversar comigo sobre essa experiência, ou até precisar de um acolhimento maior, porque, como eu comentei, nem sempre essa é uma experiência que traz à tona apenas lembranças agradáveis, às vezes mexe com algumas feridas também. Fiquem bem à vontade para entrar em contato comigo também, tá? Fico à disposição. E quero agradecer a todos vocês que participaram, né? Que se permitiram entrar nessa casa e viver isso. E olha que bonito, né? Que bonito que a casa de cada um é diferente, a casa de cada um é singular, assim como nós somos. E essa reconexão com esse espaço nos conecta conosco. Então, é esse o objetivo, a gente entender que essa casa é construção, que essa casa é reforma, que essa casa diz sobre quem nós somos, sobre quem nós queremos ser. E isso também me explica por que esse é um grupo tão especial, né? Vocês, assim, realmente são um grupo muito diferente, tem uma sintonia, uma energia diferente. Agora eu entendi por quê, né? Porque é um grupo que não abandonou a criança e que se permite sonhar, né? Um grupo de sonhadores, por isso que existe essa sintonia. Sonhadores que realizam, né? Que despertam e que estão nesse movimento de despertar coletivo. Então, que esse projeto lindo continue, porque ele desperta a criança que existe em cada um, né? Esse espaço de troca entre vocês, esse fórum, todo o movimento, a história de cada um tem trazido isso à tona, né? Tem trazido essa conexão que é singular mesmo, assim, é única, né? Não sei se vocês conseguem dimensionar o quanto isso é poderoso, o quanto isso é intenso e o quanto é atípico, né? Eu estou muito impressionada com esse grupo, assim, porque é uma conexão muito diferente, é uma sinergia, são várias casas totalmente diferentes que são vizinhas, né? Vocês estão no mesmo espaço, ainda que distantes, caminhando para promover um espaço que faça morada, né, para as pessoas avançarem e se desenvolverem. Então, realmente, continuem com essa conexão, porque vocês estão construindo muitos tijolinhos juntos. E aqui eu coloquei a frase que a música traz: se a criança que você um dia viesse te visitar, ela te reconheceria? As pessoas desse grupo, com certeza, ela reconheceria, né? Com certeza ela reconheceu. Alguns talvez em menor grau, por algum motivo, ou por algum momento específico, mas ainda assim eu tenho certeza que a criança de vocês está viva, ela faz morada e ela vem para brilhantar todo esse caminho que vocês estão de resgatar a criança do mundo, né? A gente precisa resgatar a nossa para transformar esse mundo melhor, tal como uma criança vê. Então, a gente se tornar o adulto que a gente gostaria de ter por perto quando a gente era criança. E eu sei que vocês têm feito esse movimento. E uma mensagem muito importante para mim, que tive a oportunidade, em alguma medida, de participar, é entender o poder do local, né? O poder dessa transformação que começa no pequeno e que se faz grande. Eu tinha muito a ideia de que tudo tinha que ser muito grande para fazer mudança, para fazer a diferença. E essa experiência que eu tive com a Mel e com o grupo me mostra isso, né? O quanto cada um
construindo a própria casa, a gente faz um espaço melhor para todos. Então, a transição começa com a reforma da nossa própria casa, e eu sei que todos vocês estão nesse movimento. Sou muito grata, né, por ter feito parte desse processo, por poder, de alguma maneira, fazer parte do fechamento desse ciclo inicial, que está só começando. Vocês realmente fazem parte da transição, né? Da transição um do outro, da transição da casa de dentro e da transição para um mundo que faça diferença. E é isso, muito obrigada, minha gratidão, e seguimos construindo asas. Aqui tem o contato da Singular, fico à disposição aí para a gente continuar voando. Obrigada. Mel. Ai, Roberta, obrigada. Fala, Danildo. Opa, para parabenizar a Roberta pela singularidade, pelo pioneirismo de passar isso para as crianças. Isso é muito importante, que a inteligência emocional seja discutida exatamente na infância, na juventude, no jovem, pois as escolas ainda não têm isso, as escolas públicas ainda não têm ainda isso no currículo escolar das crianças. Isso seria tão importante, seria muito importante para mudar até o mundo. Se você pudesse espalhar isso para os governos, para as escolas públicas, para as direções, fazer esse tipo de engajamento, que esse é o processo ideal de você visualizar o íntimo, né? Visualizar o interior, é um processo de visualização importante, e a gente, como coach, passa isso muito para o empresário que está na dificuldade, na crise. Sempre nós, como empreendedores, o mundo empreendedor vive em crise. Então, quando você prepara uma criança para que ela chegue na idade adulta com a emoção equilibrada, não tem crise, gente. Se raciocinar dessa forma, nós chegamos à idade adulta preparados emocionalmente para tocar qualquer negócio. Parabéns para você, parabéns para a Mel, que te escolheu para fazer essa palestra magnífica e singular. Ai, obrigada, muito obrigada. Eu quero só fazer um breve comentário aí, respondendo ao Denilson. Denildo, desculpa. Então, Denildo, na Singular, a gente tem hoje um programa para famílias, né, que é o Construindo Asas. A gente tem um programa para ser inaugurado ainda esse ano, que é o Pausa Singular, que vai ser um programa de inteligência emocional para adultos, para a gente poder fazer experiências como essa que a gente fez aqui hoje, e ir cultivando essa vida de pausa, né, não só essa pressa. E a nossa proposta, Denildo, é que esses dois projetos nos deem subsídio para um terceiro, que é um projeto de impacto social, chamado Humano Singular, que vai formar professores da rede pública e profissionais de instituições que acolhem crianças e adolescentes, para que eles consigam levar esse programa que hoje nós temos na Singular para famílias que podem arcar, né, com esse processo, para que eles possam levar para esses outros espaços. Então, a nossa proposta é formar educadores emocionais, construtores de asas, para realmente alcançar o máximo de crianças possível. Que beleza, muito bom. Parabéns. Muito lindo, Roberta. Marisa, quer falar? Sim, Roberta, você fala coisas incríveis. Eu fiquei aqui anotando algumas das suas frases. Encorajar vidas com amor e leveza. Aí você, logo que você chegou, você falou uma coisa legal sobre a aula de ontem, você falou quanto a intuição precisa ser ouvida para... E aí eu estava anotando e você continuou falando e eu não consegui completar. Você saberia completar essa frase? Você diz assim, ontem foi legal de perceber quanto a intuição precisa ser ouvida para...
Olha, eu não sei se foi exatamente o que eu falei algum tempo atrás, mas assim, o quanto a intuição precisa ser ouvida no sentido da gente realizar mesmo, né? Da gente poder viver uma vida que faça sentido, da gente poder praticar aquilo que faz sentido para nós. Eu vejo que a intuição ela é um caminho para a realização, né? Para a gente poder colocar em prática aquilo que a gente realmente veio fazer aqui, né? Então, não sei se eu acho que você conseguiu, nessa frase, colocar a intuição num plano prático. E isso é uma coisa muito difícil para quem trabalha com intuição, porque a intuição ela foi negada pelo capitaloceno, né, que a gente vive. A intuição, isso aí que você está falando é bobagem, sabe? Isso não está escrito, isso não é científico, isso que você sente não vale nada. E é isso que eu ouvi a minha vida inteira, né? E, na verdade, hoje a gente tem explicações científicas para a intuição, né? A gente entende que o nosso cérebro, ele absorve informações e antes que a gente se dê conta, ele fez conexões, né? Então, antes que a gente perceba do ponto de vista cognitivo e consciente, nós já recebemos alguns estímulos e organizamos, só que a gente ainda não entendeu. E isso é intuição, é essa conexão com esse todo que a própria ciência ainda não sabe. Eu costumo dizer assim que as variáveis elas estão presentes e a ciência consegue captar um recorte dessa presença, né? Um recorte desses estímulos, mas tem muitos outros que a ciência não considera ainda porque ela não sabe. Não quer dizer que eles não existam, né? Então, a ideia, inclusive, né, neurologicamente isso já está sendo explicado, é que a gente faz uma leitura do contexto muito maior, muito mais completa, que não é necessariamente consciente, organizada pela linguagem. Então, quando a gente ouve a intuição, a gente está ouvindo muito mais das variáveis ao nosso redor do que nós somos capazes de organizar diretamente. Então, isso é uma pista de que a gente precisa ouvir e fazer algo com essa intuição. E eu penso que o caminho para a gente tornar a intuição prática é essa conexão com a casa de dentro. Quando você nota que tem algum incômodo em alguma coisa, você fala, nossa, tudo indica para eu fazer, mas tem algo que me diz para não fazer. A gente ainda não sabe nomear, mas até neurologicamente seu corpo já percebeu algo, né? Então, a gente ouvir essas pistas para conseguir tomar decisões, inclusive. Eu acho que é ouvir a intuição nesse sentido, para ela nos ajudar a fazer escolhas mais conscientes e mais conectadas com o que realmente faz sentido para nós. E eu recebi recentemente um texto que eu vou compartilhar lá no Slack, que fala da senciência das plantas, que é a capacidade exatamente de sentir por por toda a sua superfície, e reagir, e se comunicar, e se mover, e se propagar, e de como que elas são tão superiores aos seres humanos que se acharam superiores durante tanto tempo. A gente também tem essa ciência que até a Mel chamou a atenção, que os aborígenes criaram, né, o Dragon Dreaming a partir da ciência que nós temos, que não é só ver, ouvir, né, e sentir o olfato, e muito bacana. E assim, eu que convivo com uma pessoa muito intuitiva, e não sou assim dessa mesma maneira, né, não funciono dessa mesma maneira, o que eu sempre faço é tentar pegar as intuições da Marisa e conectar com a linguagem, exatamente o que você falou. Tento botar em palavras. Para botar em palavras, eu tento organizar de uma forma aceitável para a sociedade, porque eu acho que talvez... De uma maneira mais operacional até. Isso tem a ver com a sua criação. A criação familiar dele, mas bem cartesiana, e a minha com mais liberdade. Então, acho que, nesse sentido, ele precisava botar as coisas em caixinhas para poder ser aceito socialmente. Né? Aceitar a intuição não implica em não tentar entendê-la com a tal da inteligência que é mais limitada que a intuição. Né? Exatamente. Tem um autor chamado Domenico Di Masi, ele é um sociólogo italiano, e ele fala que nós precisamos potencializar o nosso potencial criativo. Ele fala que a criatividade é a reunião
entre aqueles que são os fantasiosos, né, os sonhadores, e os que concretizam, né, aqueles que são muito concretos. Ele fala que todos nós pendemos para um lado dessa balança, né? Tem umas pessoas que são muito mais sonhadoras e fantasiosas do que concretas, e o contrário também. Ele comenta que ele já fez várias intervenções para tentar transformar os fantasiosos em concretos e vice-versa, sem muito sucesso. E o que ele acredita é que os grupos criativos são muito poderosos, que é quando a gente consegue uma fantasiosa como ela e um concreto como, né, como ele, fazer as coisas acontecerem, né? Senão a gente ou fica só no mundo das ideias ou fica no operacional, né? Fica no concreto sem se permitir esse olhar mais amplo. Então é essa parceria que faz a diferença. Que bom que vocês se encontraram. Um elogio à diversidade, né? Mas assim, eu tive a oportunidade de conviver com o Ziraldo durante 3 anos, que é um ser extremamente criativo e extremamente fazedor. E ele sempre me falava isso, que as pessoas perguntavam, como é que você consegue fazer tanta coisa? E ele dizia, eu não perco tempo sonhando, eu faço. E assim, apesar de ser muito intuitivo, eu sou muito do fazer. E de agir e fazer, e às vezes sem pensar também. E isso é meio complicado, né? Porque você se machuca de se atirar muito, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Pedro ele é mais organizador, né? E acho que aí é que a coisa funciona. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Eu ouvi vocês, não tive coragem de falar. Realmente, a minha casa é uma casa estranha. E eu quero ir morar na casa da Mel. Eu tive dificuldade de aceitar a minha casa. Eu estou querendo ir morar nessa casa, querida, que eu achei a coisa mais maravilhosa, essa árvore branca por dentro. A gente leva a mobília. A gente pode deixar que a gente leva. Ai, gente. Aí eu queria falar um negocinho para a Raiane também. Raiane, eu sempre fui a mais nova. E hoje eu sou contente de não ser mais, de ser mais velha. Vou chorar de novo. Pode chorar. Hoje está liberado. E eu sempre fui a mais nova. Sempre fui a mais nova. Durante muito tempo eu era a mais nova. E agora não sou mais. Eu tenho uma amiga que tem a mesma idade que eu e que eu estou com essa frase agora que eu aprendi, que eu digo assim, eu só sou mais jovem que você há mais tempo que você. E ela também é muito jovem, né? E tem a mesma idade que eu, somos de 63, né? E a gente já começou a perder amigos, né? E eu vejo meus pais perderam muitos amigos em vida. E eu falo, ai, como é bom a gente ter amigo mais novo, porque a gente não vai ter esse cataclisma de todas as tuas conexões e tuas memórias, porque as tuas memórias estão conectadas aos teus amigos, se desabarem ao mesmo tempo e você ficar sem nenhuma referência, né? Eu falo, coisa boa, depois que você ficar mais velha, você fazer amigos mais novos. Mas agora, que bom que você pode beber numa certa experiência. E aqui, eu nunca pautei ninguém pela idade, assim, em nenhum momento me ocorreu que você era a mascotinha, como você se chamou. Em nenhum momento, que você é muito potente, sabe? Então, assim, para mim é horizontal aqui, Raiane e eu. Talvez eu veja até você em vantagem, porque você tem mais perspectiva, sabe? Não se sinta diminuída por ser mascote, de forma nenhuma. Você está como uma igual aqui, tá? Sim, eu sei disso, eu sinto totalmente horizontal também, é só uma questão de assim, eu acho que eu sempre, a minha mãe fala às vezes para mim que eu tenho alma velha, né? Porque eu era a única criança da família, eu fui a única criança da família por muitos anos, né? Então, eu, sendo a neta mais nova, eu gosto de coisas que as minhas primas mais velhas que eu não gostam. Entendeu? Mas eu fico no churrasco, escutando também. MPB, curtindo. Eu era a caçula da família inteira, parte de pai e parte de mãe. E eu também tinha essa coisa meio precoce. E aí, um dia, alguém falou assim para mim, não, mas você
vai perceber que isso vai acontecer. Quando você ficar mais velha, você vai ser mais jovem, porque a pessoa rejuvenesce com a idade. É um fenômeno aí que eu acho que rola, viu? É não perder a criança de dentro, certamente manter a criança viva, né? Mas certamente esse projeto que a gente está desenvolvendo tem nos conectado com muita gente mais jovem, e isso é uma das coisas maravilhosas do projeto. Porque senão você estaria dentro de uma certa faixa etária, né? E, de repente, a gente está conhecendo um monte de gente 10, 15, 20 anos mais novos, atuando totalmente juntos, assim, exatamente nessa horizontalidade etária, vamos chamar assim, e é uma maravilha, um troço emocionante mesmo, porque você, assim como quando tem um filho, né, você tem que dar uma renovada no discurso, na mentalidade e tudo mais, né, com você o mundo, né? tá dando uma aranhada, assim, né, quando você espalha a questão da idade no grupo. Muito bom, muito bom. É que, por um lado, também, eu sinto meio que, assim... Eu não sei se isso é receio, medo de ver que pessoas da minha idade não estão olhando para o que a gente está olhando dentro desse nosso grupo, sabe? Assusta. Exato. Então, assim, eu olho para as minhas amigas, né, e faço... Gente, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma amiga que está há 2 anos desesperada trabalhando num emprego que não quer mais e também não consegue sair, porque fica presa economicamente. A minha faixa etária, eu acho que, principalmente, eu vejo isso se manifestando de maneira mais forte na minha faixa etária. Tá todo mundo depressivo, ansioso, eu me incluo nisso, né? Faço tratamento, Sim. Inclusive, não tomo remédio, mas vou para terapia, né? Então, estamos em colapso, a gente está colapsando mesmo, assim. Eu olho para o lado e não tem ninguém da minha idade, amiga minha nenhuma. Eu falo, tá ótima, tá? Mas você vai encontrar, porque isso tem a ver com você encontrar a sua turma, sabe? Sim. E isso é uma coisa que eu acho que talvez seja mais comum nesse momento que você está vivendo, que é um momento de muitas descobertas, e você, socialmente, você é muito empurrado para um determinado nicho social. E quando você, de repente, encontra um caminho, você começa a conhecer gente pra caramba que tem afinidade com você. E aí você está na tua turma, entendeu? E a gente se sente muito estranho e você muito está falando esquisito. turma não no sentido de grupo social, né? E sim de afinidades pessoais mais amplas. A gente se sente muito desconectado e esquisito, porque, pô, eu não encontro ninguém aqui, todo mundo acha que eu sou maluca, que não sei o quê. De repente se encontram os seus malucos, e ali você... Sabe? E isso vai acontecer, não tenha dúvida. E você já está traçando esse caminho. Eu sinto isso também. Oi, desculpa, quem falou? Sou eu, mas fala primeiro. É que vocês estão meio congelados aqui para mim, então eu não estou enxergando direito. Não, eu senti isso que Marisa trouxe. Quando eu saí do Corp em 2011, eu tinha em volta de mim pessoas que eu amo, né? E que, enfim, mas que sentiam uma grande insegurança no que eu estava fazendo, sabe? No movimento que eu estava escolhendo e tal. E quando eu cheguei no Gaia Education, que vocês já devem ter ouvido falar disso aqui, né? O Gaia, quando eu falei pela primeira vez o que eu estava fazendo, ninguém se espantou. As pessoas foram super acolhedoras e, de repente, eu olhei e assim, tinham 60 pessoas naquele ambiente. Eu falei, gente, eu encontrei meus marcianos, sabe? Eu encontrei aqui, eu sou desse planeta aqui, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso que Marisa falou. A gente, em algum momento, existe esse lugar desse encontro, né? Enfim. E aí eu fui encontrando vários outros marcianos, né? Várias outras redes com sintonias, né? Na fluxonomia, nos movimentos colaborativos, né? E aí vai vários marcianos, né? Próximos, aqui no Reconomy com vocês, meus marcianos queridos. Então, eu passei por isso também. 2016, né, quando eu saí, trabalhava para o governo do estado, né, do Espírito Santo. E saí, nossa, de paraquedas, assim, maravilhoso. Eu fui parar no Social Good Brasil.
É no laboratório. Você conhece, Mel? Bom, o Lucas e a Luísa estiveram lá comigo na turma em 2016. O Marciano só não faz verão. Gente, aquilo abriu o mundo para mim. Eu falei, não acredito que existem outras pessoas assim, que também sonham e que decidiram que vão sonhar para o resto da vida, custe o que custar, e que vão fazer o mundo melhor. Gente, eu falei isso, eu falei, vou levar para a minha vida. Eu nunca mais perco contato com o ecossistema de impacto social, de impacto socioambiental, nunca mais. É esse ecossistema que eu quero respirar e viver nele para o resto da vida. Porque eu lembro da sensação de falar, nossa, toda a galera doida que eu estava procurando, que eu achava que não existia, está aqui. E projetos maravilhosos que te fazem, como aqui, né? Acreditar no ser humano, acreditar num futuro melhor, ter esperança, né? Se sentir em casa. Falei, gente, esse é um conselho que eu dou, Rai, não se afaste mais desse ecossistema, cara. Ecossistema de impacto. São todos os sonhadores, estão acessíveis em todo lugar tem, em todo estado tem, em toda cidade tem, sempre você vai encontrar. Tem vários, inclusive, da sua idade, da minha idade, de todas as idades, não tem idade. É maravilhoso. Aqui no Rio também cheguei há 3 anos, né? Encontrei vocês, encontrei essas pessoas, é muito bom. Eu queria, de repente, fazer uma pergunta mesmo, assim, mais na linha do debate do que na linha confessional que a gente está, assim, porque, de alguma maneira, a gente vive um mundo que está se polarizando, né? Não é só no Brasil, a gente está vendo agora a eleição lá nos Estados Unidos, é um teatro de horrores, um debacle de um ícone mundial, né? Que é os Estados Unidos, a gente pode gostar ou não, mas ele teve um predomínio aí. De repente, uma sociedade começa a se desmantelar a olhos vivos em cima de uma polarização que eu acho que tem a ver com isso. Eu não sei, eu vou botar assim a minha opinião, gostaria de ouvir a sua resposta, né? Não é exatamente uma pergunta. E a sensação que eu tenho é que tem uma questão social no bicho, macaco, homem, de fazer tudo em grupo, meio gangue, e tem que controla e oprime e tal. E tem essa coisa da liberdade individual que está intrínseca ao indivíduo, singular, legal. Aí a gente se entende com isso. Mas é como se tivesse uma parte do grupo que diz assim, não, eu não quero ser tão livre, eu não quero ser criativo, eu quero que me digam o que eu tenho que fazer. Quando não me dizem o que eu tenho que fazer, eu fico inseguro, e quando eu fico inseguro, eu fico violento. Sabe assim? É um pouco a visão que eu tenho dessa dicotomia que está acontecendo hoje. Tem gente que não quer ser singular, que quer ser gangue, que quer ser um membro da gangue, do bando de macaquinhos lá. Ou do gado, né? O que seja. Não quer ter essa autonomia. E aí, então é como se o mundo tivesse essa pulsão. Tem momentos em que a coisa vai expandindo, a coisa individual, aí quando a gente vai chegar no paraíso. Aí os infelizes, com relação a isso, demorem a coisa. Não sei, eu gostaria muito de que esse ciclo não se repetisse mais uma vez, mas eu, às vezes, vejo vindo, né? Então, não sei o que você entende dessa palavreado todo que eu falei aí, meio intuitivamente. Então, eu tenho a perspectiva, assim, né? Eu e a psicologia, né? O modo como a gente entende o comportamento humano, uma das coisas é o efeito manada, né? A gente tem muito essa ideia do pertencer. Para o ser humano é muito importante fazer parte do grupo que está ganhando, né? Então, quando a gente entende que determinado grupo está ganhando, a gente quer fazer parte daquilo de uma maneira até instintiva, porque o ser humano ele se manteve enquanto espécie, né? A gente só conseguiu prosseguir por essa capacidade de agrupamento e de me reunir com os maiores, né? Me reunir com os mais fortes. Então, eu acho que tem um aspecto nesse sentido do nosso comportamento enquanto espécie, enquanto humanidade. Uma outra coisa que eu acho importante, assim, para a gente refletir, é porque a gente entende que todo comportamento ele é selecionado. Isso quer dizer o quê? Que o nosso comportamento é o melhor que pode ser, dadas as condições disponíveis.
Então, o nosso comportamento é o melhor de acordo com o contexto, de acordo com as possibilidades que a gente tem na nossa história, de fazer a leitura daquele contexto. E quando a gente pensa nas macrocontingências, né, nas contingências culturais, quando a gente vai para os grandes sistemas que a gente chama de agências de controle, né? A escola, a religião, as próprias instituições governamentais, são todos espaços que fomentam o não pensar, o não sonhar, o seguir a manada, toda uma lógica de escassez, uma lógica de quem tem poder é o que importa, a troco do quê. Então, eu vejo que esses macrosistemas, eles interferem muito para esse comportamento que a gente vê da grande massa, né? E nós tivemos, assim, se nós estivéssemos completamente sozinhos, nós aqui, desse grupo, cada um completamente desconectado, a gente ia se sentir muito enfraquecido nesse movimento de transição, né? Então, eu vejo que o advento da tecnologia, da internet, tem permitido com que mais pessoas se conectem, e eu acho que essa transformação ela é coletiva, mas sempre haverá esse movimento contrário, sempre haverá as pessoas que não querem abrir mão do poder e que vão ganhar mais, mesmo que sabendo que para eu ganhar mais, alguém tem que perder, né? Nós temos essa lógica, eu acho que sempre vai haver esse modelo em alguma medida. Mas eu acredito muito nessas experiências, assim, nessas experiências de troca, de transformação local, porque a gente cuida da casa de dentro e automaticamente a gente começa a fazer essa transformação também entre os nossos, né? Então, inclusive, uma das coisas que eu acho importante é a gente falar sobre o que a gente faz, porque a grande massa, essa grande lógica do poder, ela tem muita facilidade para se comunicar. Eles fazem marketing, eles, né, usam todos os gatilhos, e nós somos muito cautelosos, muito temerosos, inclusive a ponto de, por vezes, não comunicar o nosso propósito. Então, eu acho que a gente precisa se arriscar mais e usar dessas estratégias a nosso favor, para mostrar para as pessoas que existem outras alternativas. Porque eu tenho a sensação que não necessariamente as pessoas não querem. Eu acho que muitas não sabem, e mesmo quando sabem, não se sentem minimamente fortalecidas para começar. Então, eu acho que a gente precisa dar mais voz para causas como essas que estão sendo colocadas aqui, e dar mais espaço para as pessoas se conectarem com essa casa de dentro, para a gente ver o que a gente realmente quer. Porque tem uma frase da Madre Teresa que eu acho fantástica. Ela fala assim: você quer mudar o mundo? Vá para casa e ame a sua família, né? É fantástico. A mudança, ela começa com cada um fazendo a sua parte. Eu acho que a gente ter essa consciência produz transição, produz transformação. É a sensação que eu tenho, né? Não sei se é por aí, não sei se eu respondi, né? Se deu para trocar aqui, mas é as conexões que eu faço a partir disso que você trouxe. Faz sentido, assim? Faz super sentido, inclusive, quanto mais eu penso no assunto, mais eu vejo isso como um propósito, porque a gente está associado à jaca, né? Que é essa árvore que todo mundo reclama que é pujante demais. E eu acho que exatamente ao estar associado à jaca, a gente tem que perceber que isso é um dos propósitos do projeto, que a gente tem que conseguir, através da pujança da jaca, passar essa mensagem de um mundo onde a gente pode fazer o nosso destino, de alguma maneira. Porque eles dizem, não é árvore nativa, é exótica. Está... Mas ela dá comida, gente, ela é boa. Por que eu vou negar isso, entendeu? Então, se ela tem essa potência, a gente vai usar a jaca para falar sobre essa potência pessoal não bem-vinda, né? Que às vezes a qual ela é associada. Não sei, tem que elaborar isso melhor, mas eu sei que a gente está ligado a isso, de alguma maneira. Eu vou aproveitar para falar, porque as coisas têm se precipitado de uma forma tão absurda que eu torci o pé. Eu acho que eu torci o pé porque precisava parar um pouco, sabe? Porque é uma loucura. Essa semana, na quinta-feira, eu encontrei com assessores do MINC, do MINC, que foi secretário de Meio Ambiente e foi ministro do Meio Ambiente.
para apresentar o projeto Mão na Jaca, porque está tendo uma chamada para treinamento de guarda-parques, de todos os parques. A capa era uma jaqueira e para a expulsão das exóticas, né? E a gente acendeu a luz vermelha. Eu falei, caramba, a gente precisa se mexer, porque a gente precisa trazer um novo... Deixa eu ler aqui como é que chama, que até a Roberta conhece isso mais de perto, mas essa foi a recomendação. A gente precisa construir um novo protocolo de manejo para apresentar para o grande projeto de manejo não mudar a legislação, mas trazer um novo protocolo de manejo. Para isso, a gente precisa estudar uma mancha. E aí, eles me falaram de uma menina que acabou de apresentar um projeto de permacultura na véspera para um deles, que ela é professora de Biologia e Geografia, ela é formada em Biologia e com pós em Geografia, uma menina que fez um projeto de uma comunidade tradicional, que estavam tentando expulsar essa comunidade tradicional da área onde eles residem há muitos anos, porque fica numa área na região oceânica muito valorizada, com algumas casas muito caras e de ricos, e queriam tirar eles, que é uma comunidadezinha que está lá, encroada num lugar que chama-se Sítio das Jaqueiras. E aí eles conseguiram que essa comunidade permanecesse. Elas já conseguiram salvar, vamos dizer assim, a permanência dessa família, que são 27 casas, nesse lugar. Porém, por conta que eles estão dentro de um parque estadual, que é uma reserva de mata nativa atlântica, as jaqueiras precisam ser cortadas. Então, eu falei, gente, a situação foi dada para mim. E ela, a menina, fez um curso comigo que eu estava fazendo há pouco tempo, que é o Semeando Inéditos Viáveis, de aula de educação ambiental para professores. Eu fiz esse curso e essa menina estava lá no curso. Quando ela soube do Mão na Jaca, ela me procurou e falou, olha, tem esse problema e a possibilidade de trabalhar com a jaca pode salvar essas jaqueiras. E ela falou isso, e a Alba, que é a assessora do MINC, falou que tinha sido da banca da menina e que eu tinha que procurar essa menina, porque essa menina era a conexão com essa comunidade. Eu disse, gente, eu tenho que fazer isso, não dá para esperar, né? Amores. E fala. Não, só para a gente se manter aqui no nosso foco. A gente no foco. 15 para 1, né? A gente hoje foi o dia mais intenso, eu acho, que de todos os nossos encontros. E que encerramento que você proporcionou para a gente, Mel. Obrigado. Incrível. Que coisa linda, né? Que pessoa maravilhosa. Tá vendo? A vida é muito, muito, muito generosa e trouxe essa pessoa linda. Ela me procurou. Olha que coisa linda, gente. A gente tem que acreditar na sincronicidade. Essas coisas estão acontecendo de um jeito, assim, tá intenso. Ela A Rai falou, né? Ela que me procurou, viu algum vídeo de alguma coisa, fez sentido para ela o que eu falei em algum lugar, que ela nem sabe aonde exatamente, e ela me procurou pela Social Contemporânea e a gente se encontrou, e eu falei, gente, olha quanta sincronicidade, né? É muita generosidade, gente, a vida. Se a gente estiver atento para olhar, né, a gente tá tudo aí, a gente está junto para seguir junto. Então, eu queria muito, não queria jamais te cortar, Marizinha, você sabe que eu sou absolutamente apaixonada por vocês dois e pelo trabalho que vocês fazem, mas eu acho que é para a gente poder manter a energia desse campo aqui de encerramento. Queria saber se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, falar com a Roberta mais alguma coisa que esteja muito intensa. Deixa só eu concluir por que eu trouxe isso à tona. Tá? Porque primeiro, essa coisa de quando você não consegue parar, a vida de alguma forma te para, torcer o pé para parar, para pensar isso. Segundo, que acho que esses dramas sociais e ambientais, eles estão mostrando para a gente essa ruptura, a gente tem que refazer essa conexão. Não acho que seja à toa que a casa dela é uma árvore, a casa dele é na floresta, a Roberta também. Acho que a gente está falando de uma ciência, entende? Dessa coisa da intuição, da ciência, da gente conseguir realmente perceber como essa inteligência emocional ela nos leva à fartura e não à escassez. E ninguém vai passar fome se tiver inteligência emocional, que é o que o Denil está falando, muito importante na escola pública, que as crianças saibam que saber lidar com a casa de dentro, você não vai passar fome, você não vai passar necessidade,
porque você vai saber lidar com, você vai escolher, você vai fazer melhores escolhas, né? É nesse sentido, sabe, de como que a gente pode construir dessa forma. Obrigada, Gratidão, Mel. amada, gratidão enorme. Mais alguém gostaria de trazer Sim, alguma coisa? Fala. Tá, eu só quero fazer um comentário rápido. É o seguinte, Roberto, o teu singular me lembrou um projeto que eu fiquei apaixonada quando eu fui conhecer, que é com criança também, mas é na área do pensamento, que é um projeto chamado Filosofia para Crianças, que existe em mais de 5.000 escolas nos Estados Unidos, existem algumas escolas particulares aqui no Rio de Janeiro, e é incrível, é muito legal. Porque isso que o Denildo falou, eu acho que trabalhar a infância é essencial. E parabéns pelo teu trabalho, muito legal. Mas o mais impactante para mim, o que você falou hoje, foi que a gente sempre tem essa coisa que a criança é o futuro e tal, e que sem adultos sensíveis, a gente vai continuar fazendo crianças neuróticas, né? Exatamente. Ou seja, que a mudança é nós agora. Acabou. É aqui agora, né? Isso eu achei muito, muito inspirador. Muito mesmo. Obrigado. Eu só vou finalizar, então. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, toda essa troca rica, lindíssima. E, por favor, né, sintam-se convidados para fazer parte da Singular. A gente, né, quer muito pessoas que queiram as mesmas coisas, que queiram se transformar, inclusive cuidar dessa transição interna para a gente seguir juntos. Então, sintam-se super convidados. Nas nossas redes sociais tem as novidades aí das próximas atividades, algumas inclusive online, né, para a gente poder ampliar o alcance. Todos serão muito bem-vindos. Obrigada mais uma vez e vamos juntos, né? Seguimos juntos aí construindo, reformando essa casa de dentro. Até mais. Gratidão, Robertinha. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Rede Linda. Que bom estar com vocês nessa jornada, viu? Obrigada, Leide, Denildo, Flávia, Vilma, Raiane, Robertas, Pedro, Marisa. Muito, muito, muito obrigada. E todos aqueles que estão conectados aqui com a gente, não puderam estar aqui hoje com a gente. Quiserem abrir os microfones, a gente dá tchau. Beijos. Obrigado, Melissa. Tchau. Tchau. Sucesso. Yes. Sucesso.